uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, que, creio eu, vai enriquecer muito você ficando atento àquilo que Deus colocou no meu coração. Para tanto, eu quero tomar um texto aqui da palavra de Deus, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. É um versículo até muito conhecido, lá no capítulo 2, versículos 19 e 20. Preste atenção, ele diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma das grandes seguranças do crente, veja bem que eu disse do crente, é saber que Jesus está com ele e ele com Jesus. Lembra-se lá de João, no capítulo 10, no versículo 30, quando Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. É mais ou menos por aí, porque isto acontece conosco também. Essa é uma promessa dele para a eternidade, antes da descida do Espírito Santo. Quando Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 3, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o detalhe: vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse momento, aí onde você está, sinta Jesus bem pertinho de você. Talvez você está precisando ouvir isso que eu estou dizendo agora. Ele te encoraja e ele te dá forças para você continuar lutando. Não desanime, não pare, porque ele está todo o tempo com você. Todos nós, como filhos de Deus, nós fomos regenerados um dia, quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E ainda muitos de nós fomos batizados com o Espírito Santo. E, meus queridos irmãos, pelo sentido dessa palavra regenerar, não temos dúvidas que Jesus é o nosso modelo de relacionamento com Deus. E podemos senti-lo impulsionando o nosso viver a todo e qualquer instante. Alguém disse: a minha alma respira Jesus 24 horas por dia. É muito lindo, meus irmãos, quem tem ousadia para dizer isto. Nele, meus queridos, nós somos filhos de Deus livres, vivendo uma vida normal, mas mortos ao mesmo tempo para o pecado. E você pode confirmar o que eu estou dizendo agora, através do somatório de atitudes do seu dia a dia, do seu viver. Veja bem, se você não fala palavrão, é porque Cristo habita na sua vida. Se você não é um adúltero, é porque Cristo habita na sua vida. Se você não rouba,
é porque Cristo habita aí. Se você não é um fofoqueiro, é porque Cristo habita aí. Se você é fiel ao Senhor, é porque Cristo habita dentro da sua vida. Diferente disto, tem outro alguém ocupando o lugar de Jesus. As igrejas, elas podem estar cheias, mas não são todos os que estão lá dentro, professando o nome de Cristo, que podem dizer o que nós estamos dizendo aqui agora. E eu vou contar uma pequena ilustração para enriquecer mais ainda o nosso entendimento. Um crente campeão de futebol, ele foi hospitalizado por causa de uma contusão. Enquanto recuperava-se lá no hospital, ele compreendeu que era muito egocêntrico e estava longe de Deus. Um dia, entrou lá no seu quarto um evangelista e perguntou-lhe se ele já pertencia a Jesus. Imediatamente ele lembrou-se que pertencia a uma igreja e, sem querer muita conversa com aquele evangelista, para o despachar logo, ele respondeu de imediato: eu já frequento uma igreja. E o evangelista, sem pestanejar, devolveu-lhe nas maiores das boas intenções: eu perguntei se você pertence a Cristo e não se você frequenta uma igreja. Aquela pergunta, disse ele depois, mudou a sua vida, porque refletindo mais tarde ele diz: sem Cristo, meu destino é o inferno. Pediu perdão a Deus e, como num relâmpago, deixou cair a sua arrogância. Ora, meus queridos, estar na igreja não significa ter Jesus dentro de si, ao mesmo tempo que estar no mundo também não significa ir para o inferno. Precisamos pertencer a Ele de corpo, alma e espírito. Ele não quer sociedade com ninguém, mas Ele quer domínio total sobre a nossa vida. Escute, uma das mais belas declarações do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 14, verso 8: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos também para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, nós pertencemos a Ele. Em qualquer situação, meu irmão, em qualquer condição da minha vida, da sua vida, Jesus deve e precisa ocupar o primeiro lugar dentro da nossa vida. Numa pesquisa de rua, a pergunta era, escute bem isso aqui: o que é ser um crente em Jesus? Os repórteres estavam perguntando, as pessoas passando, e ele cercando as pessoas, fazendo a pergunta: o que é ser um crente em Jesus? Nas inúmeras respostas, essa chamou a atenção deles. Foi onde publicado: crente é aquele que não fuma, não bebe, não joga, não fala palavrão, não faz isto e nem aquilo. Para eles nada pode, e tudo é não e não. Sem dúvida, meus amados, é bom que o crente não faça essas coisas, mas essa resposta revela que temos dado uma impressão falsa de que somos os maiores desmancha-prazeres do mundo. A verdade é que o crente não deve ser identificado pelo que faz ou que ele deixa de fazer, mas sim porque Cristo habita na sua vida em todo o tempo. O maior testemunho, meus irmãos, é através da nossa vida. Mostrar que Cristo, Ele dirige, que Ele habita, que Ele ocupa todo o meu ser. Quando Jesus ocupa o nosso coração e permitimos que Ele dirija o nosso ser, a ideia que passamos é que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus. A fragrância do perfume de Jesus
a fragrância que ele exala dentro de nós. É o cheiro que o mundo precisa sentir através das nossas atitudes. Os crentes da igreja primitiva viveram assim por muito tempo, mas descuidaram-se e o farisaísmo entrou sorrateiramente na vida deles. Basta ler, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele ensina na sua primeira carta à igreja de Corinto. Nós vamos ver os absurdos, como eles viviam naquela época. E eu pergunto, o que estava acontecendo na Galácia? Foi o texto que nós tiramos aqui do livro de Gálatas. Falsos mestres tentavam impor à igreja os rituais ultrapassados do judaísmo, com suas tradições e leis cerimoniais. E doutrinando aquela igreja, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, verso 4, sobre isso. Ele diz, olha bem, com o fim de espreitar a nossa liberdade em Cristo e nos reduzir à escravidão. Olha só, Paulo estava ensinando, doutrinando aquela igreja, mas eles, os legalistas, os fariseus, eles queriam tirar, eles estavam sondando a liberdade que eles tinham em Cristo, mas queriam reduzir eles à escravidão. Muitos crentes, meus irmãos, ficaram confusos e alguns voltaram a adotar o velho sistema legalista. Faça isso e não faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Era como se o poder espiritual estivesse na lei e não no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Escreveu o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Uma outra ilustração para enriquecer a nossa vida. Um homem, ele errou com uma jovem que o difamou em seguida, e achando-se nos seus direitos, ele procurou um advogado para uma ação reparatória. Assim disse ele para o advogado: eu sou evangélico e a situação ficou muito difícil para mim na minha igreja. Notem, meus queridos, que ele era um legalista ou um fariseu, porque a sua preocupação maior não era o seu pecado, não era ele ter ofendido a Deus, mas era sim a sua situação diante da igreja. Ele não estava preocupado com a sua alma. Jesus, meus irmãos, ele não habita em corações que vivem de fachada. Paulo, ao jovem Timóteo, ele recomendou: aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se do pecado. E eu, meus queridos, particularmente, eu gosto de ouvir o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele escreve o texto que nós lemos, capítulo 2, versículos 19 e 20. Ele diz assim: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja bem, meus queridos, primeiro, o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu morri para a lei. Ele não diz que a lei morreu para ele, mas que ele é quem tinha morrido para a lei e não observava mais os seus rituais. Ele deixou de confiar na lei como fonte de salvação ou poder espiritual, para confiar totalmente no sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez por ele lá no Calvário. Em seguida, depois dele dizer isso aí, ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo, e não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. Meus irmãos, ora, este é o poder motivador e transformador de uma nova vida. É Ele vivo, vivendo em mim e produzindo algo diferente do mundo. Aquilo que o mundo não pode produzir dentro de nós, Jesus
abençoando a nossa vida. Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, porque existe uma vida santa e diferente dentro de mim. É isto, meus queridos, que os homens não entendem nos crentes. Ser crente em Jesus é algo de muita responsabilidade. Ou vocês acham que foi sem razão que o apóstolo Tiago, lá no seu capítulo 4, no verso 4, ele diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha bem, aí ele grita: adúlteros! Vocês que vivem uma vida dúbia ao mesmo tempo, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo dele. E o salmista diz: somos feitura sua e ovelhas do seu pasto. Jesus, meus irmãos, ele restaurou Pedro a sua posição de apóstolo, dizendo-lhe mais uma vez: segue-me. Pedro começou a seguir Jesus, e enquanto andavam, ouviu alguém caminhando atrás deles. Era o apóstolo João. Então Pedro perguntou para Jesus: e quanto a este que vem atrás de nós? Aí Jesus respondeu. Ouça, meus irmãos, a resposta que Jesus deu. Parece que foi uma resposta dura, mas é realmente aquilo que precisa ser. Olha o que Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Se eu sou o Senhor da tua vida, cuide dela e deixe que eu me preocupo com João. Aonde está isso? Aí em João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, pode ler lá que você confirma isso. Ninguém, meus queridos, pode servir a dois senhores, a Bíblia assim nos ensina, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Paulo, meus irmãos, admite que ele é um pecador, ainda diz que dos principais, e com isto, ele nos deixa bem à vontade. Ele reconhece que o pecado permeia o crente, e nós, como pecadores, estamos na companhia de Paulo, estamos na mesma sintonia de Paulo, porque o pecado permeia a minha vida e permeia a sua vida 24 por isto, 24 horas por dia. Mas isto, meus queridos, não ficará assim, não pode ficar assim, porque ele nos deixa constrangidos. Quando pecamos, somos escravos do pecado. Como disse Jesus lá em João, no capítulo 8, verso 34, é constrangedor. Ou nós pertencemos ao pecado, ou pertencemos a Deus, ou somos habitados por Deus, ou somos habitados pelo pecado. Nós é que decidimos quem ocupa o trono do nosso coração. É claro, meus queridos, que não conseguimos não pecar, mas não podemos desistir de viver sem pecar. Então vamos continuar pecando, já que não conseguimos não pecar? Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. Ela nos diz que somos incapazes de não pecar, mas devemos mortificar os nossos desejos pecaminosos, sejam eles quais forem. O que precisamos, meus amados, é nos agarrar ao desejo de viver pelo Espírito de Deus, não por nossa carne. A nossa vontade, os nossos desejos é que nos atrapalham para servir a Deus e vivermos em novidade de vida. Cada dia, meus queridos, a nossa oração, ela precisa ser: não eu, mas tu, Senhor. Continue sempre crescendo, Senhor, e eu sempre diminuindo. Aí, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo, quando ele escreve a segunda carta, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Ao que te foi confiado, Timóteo, guarda, muito bem guardado, porque foi o Espírito Santo que concedeu a você, e ele habita dentro de você. Mas eu chamo a atenção, meus queridos, porque nós precisamos tomar muito
cuidado, porque assim como o Espírito Santo habita em nós, o pecado também pode habitar. Nosso coração, ele é o palco de uma batalha espiritual. E a nossa tarefa é escolher o certo nesta luta. Se escolhermos o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, ele triunfará. Mas se escolhermos o pecado, ele nos vencerá. Mas, meus queridos, olha só, descanse. Pode ficar descansado, porque o Espírito Santo nos ajudará a triunfar. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Ele diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Todo mundo, meus irmãos, conhecia o irmão Marinho como um homem exemplar e um bom pai de família. Mas a máscara dele caiu um dia, quando alguém perguntou dele para o seu colega de trabalho: você conhece o irmão Marinho? Ele é da minha igreja. E o colega dele respondeu: sim, conheço, mas nunca imaginei que ele fosse crente. E, meus irmãos, e constantemente nós estamos ouvindo pessoas que estão dizendo, de pessoas que estão batendo no peito e se dizendo crente, mas não podem nunca, meus irmãos, é o que eu quero bater nesta mensagem, dizer que Jesus habita na sua vida e ele habita com Jesus. Quando eu digo que estou crucificado com Cristo, eu não posso descer mais da cruz. O mundo precisa ver-me crucificado. E se eu descer, eu deixo de estar crucificado, porque Espírito se une ao Espírito. Lembra o que Paulo disse na nossa leitura? Ele disse: vivo, mas depois ele se corrige. Aí ele diz: não sou eu quem vive, mas Cristo. Preste bem atenção nisto que eu vou te dizer. Aqui Paulo não se refere ao fato de Jesus ter morrido por ele, nem por estar perto dele, e nem por estar nele, mas muito além disso, porque se referia a Jesus vivendo a vida dele. Você já pensou? Jesus vivendo a sua vida. Cristo vive em mim, Cristo vive a minha vida. Imagine, meus irmãos, que atitudes santas precisamos ter na nossa vida para Cristo viver dentro de nós. Meu querido irmão, isso se aplica a mim e aplica a você.